O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 39 do plano de leitura do Catecismo em um ano. Estamos realizando a leitura da primeira parte do Catecismo, a Profissão de Fé, dentro da segunda sessão, que trata sobre os símbolos da fé, e no capítulo 1, cujo título é Creio em Deus Pai. Hoje faremos a leitura dos números 290 a 294. Segundo, a criação, obra da Santíssima Trindade. No princípio Deus criou o céu e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Três coisas são afirmadas nestas primeiras palavras da Escritura. O Deus eterno iniciou tudo o que existe fora dele. Só ele é criador. O verbo criar, em hebraico bara, sempre tem como sujeito Deus. Tudo o que existe, expresso pela fórmula o céu e a terra, depende daquele que lhe dá o ser. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito. João capítulo 1, versículos 1 a 3. O Novo Testamento revela que Deus criou tudo por meio do Verbo eterno, seu Filho bem-amado. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele todas as coisas têm consistência. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 16 a 17. A fé da Igreja afirma igualmente a ação criadora do Espírito Santo. Ele é o doador de vida, o Espírito Criador. Veni Creator Spiritus, a fonte de todo o bem. Insinuada no Antigo Testamento, revelada na Nova Aliança, a ação criadora do Filho e do Espírito, inesperavelmente una com a do Pai, é claramente afirmada pela regra de fé da Igreja. Só existe um Deus. Ele é o Pai, é Deus, é o Criador, é o Autor, é o Ordenador. Ele fez todas as coisas por si mesmo, isto é, por seu verbo e sabedoria, pelo Filho e pelo Espírito, que são como suas mãos. A criação é obra comum da Santíssima Trindade. Terceiro, o mundo foi criado para a glória de Deus. Eis uma verdade fundamental que a Escritura e a tradição não cessam de ensinar e de celebrar. O mundo foi criado para a glória de Deus. Deus criou todas as coisas, explica São Boaventura. Non propter gloriam augendam, sed propter gloriam manifestandam, et propter gloriam suam communicandam. Não para aumentar a sua glória, mas para manifestar a glória e para comunicar a sua glória. Pois Deus não tem outra razão para criar a não ser seu amor e sua bondade. Aperta manu clave amoris creaturae prodierunt.
Aberta a mão pela chave do amor, as criaturas surgiram. O Concílio Vaticano I explica: este único e verdadeiro Deus, por sua bondade e por sua virtude onipotente, não para aumentar sua felicidade nem para adquirir sua perfeição, mas para manifestar essa perfeição por meio dos bens que prodigaliza às criaturas, com vontade plenamente livre, criou simultaneamente no início do tempo ambas as criaturas do nada, a espiritual e a corporal. A glória de Deus consiste em que se realizem esta manifestação e esta comunicação de sua bondade, em vista das quais o mundo foi criado. Ele nos predestinou à adoção como filhos por obra de Jesus Cristo, para o louvor de sua graça gloriosa. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 5 a 6. Pois a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. Se já a revelação de Deus, por meio da criação, proporcionou a vida a todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai pelo Verbo proporciona a vida àqueles que veem a Deus. O fim último da criação é que Deus, Criador de tudo, tornar-se-á tudo em todos, procurando ao mesmo tempo a sua glória e a nossa felicidade, conforme primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Para a reflexão de hoje, vamos ouvir a leitura de uma catequese do Papa São João Paulo II no ano de 2000. João Paulo II, audiência geral, quarta-feira, 26 de janeiro de 2000. Como são agradáveis todas as suas obras, ainda que delas se veja apenas uma faísca. Ele não fez nada incompleto. Ninguém se cansa de contemplar a glória de Deus. Por mais coisas que disséssemos, nunca teríamos acabado. Mas para concluir, podemos dizer: Ele é tudo. Como poderíamos encontrar forças para o louvar? Ele é o grande e está acima de todas as suas obras. Com estas palavras repletas de admiração, um sábio bíblico chamado Sirácida punha-se diante do esplendor da criação, tecendo o louvor de Deus, conforme Eclesiástico ou Sirácida, capítulos 42 e 43. É um pequeno traço do fio de contemplação e de meditação que percorre todas as Sagradas Escrituras, a partir das primeiras linhas do Gênesis, quando no silêncio do nada surgem as criaturas, convocadas pela palavra eficaz do Criador. Deus disse que exista a luz, e a luz começou a existir. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Já nesta parte da primeira narração da criação se vê em ação a palavra de Deus, da qual João dirá: no começo a palavra já existia, a palavra era Deus, tudo foi feito por meio dela e de tudo o que existe, nada foi feito sem ela. João capítulo 1, versículos 1 e 3. No hino da carta aos Colossenses, Paulo reafirmará que nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, tanto as celestes como as terrestres, tanto as visíveis como as invisíveis, tronos, soberanias, principados e autoridades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e tudo nele subsiste. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Mas no instante inicial da criação aparece velado também o Espírito. O Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A glória da Trindade, podemos dizer, com a tradição cristã, resplandece na criação. De fato,
À luz da revelação, é possível ver como o ato criativo está apropriado, antes de tudo, ao Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação, conforme Tiago, capítulo 1, versículo 17. Ele resplandece sobre todo o horizonte, como canta o salmista: Javé, Senhor nosso, como é poderoso o teu nome em toda a terra. Exaltaste a tua majestade acima do céu. Salmo 8, versículo 2. Deus firmou o mundo que jamais tremerá. Salmo 96, versículo 10. E diante do nada, representado simbolicamente pelas águas caóticas que levantam a sua voz, o Criador ergue-se, dando consistência e segurança. Levantam os rios, ó Javé. Os rios levantam a sua voz. Os rios levantam o seu rumor. Porém, mais que o estrondo das águas torrenciais, mais poderoso que a ressaca do mar, é Javé, majestoso nas alturas. Salmo 93, versículos 3 e 4. Na Sagrada Escritura, a criação também está muitas vezes ligada à palavra divina que irrompe e age. O céu foi feito com a palavra de Javé, e o seu exército com o sopro de sua boca. Porque ele diz e a coisa acontece. Ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Salmo 33 e Salmo 147. Na literatura sapiencial do Antigo Testamento, é a sabedoria divina personificada que dá origem ao cosmo, atuando o projeto da mente de Deus, conforme Provérbios capítulo 8. Já foi dito que João e Paulo, na palavra e na sabedoria de Deus, verão o anúncio da ação de Cristo, por quem tudo existe e por meio do qual também nós existimos, porque é por meio dele que Deus também criou o mundo. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Outras vezes, por fim, a Escritura ressalta o papel do Espírito de Deus no ato criativo. Envias o teu sopro e eles serão criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104, versículo 30. O mesmo Espírito é simbolicamente representado no sopro da boca de Deus. Ele dá vida e consciência ao homem, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 7, e restitui-lhe a vida na ressurreição, como anuncia o profeta Ezequiel numa página sugestiva, onde o Espírito está a agir ao fazer reviver ossos já ressequidos, conforme Ezequiel capítulo 47, versículos 1 a 14. O mesmo sopro domina as águas do mar no êxodo de Israel do Egito, conforme Êxodo capítulo 15, versículos 8 e 10. É ainda o Espírito que regenera a criatura humana, como dirá Jesus no diálogo noturno com Nicodemos. Eu te garanto, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículos 5 e 6. Pois bem, diante da glória da Trindade na criação, o homem deve contemplar, cantar, reencontrar a admiração. Na sociedade contemporânea, tornamo-nos áridos, não por falta de maravilhas, mas por falta de maravilha, dizia Chesterton. Para o crente, contemplar a criação significa também escutar uma mensagem, ouvir uma voz paradoxal e silenciosa, como nos sugere o Salmo do Sol. O céu manifesta a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. O dia passa a mensagem a outro dia, a noite sussurra a outra noite. Sem fala e sem palavras, sem que a sua voz seja ouvida, a toda a terra chega o seu eco, aos confins do mundo a sua linguagem. Salmo 19, versículos 2 a 5. A natureza torna-se, portanto, um evangelho que nos fala de Deus.
A grandeza e a beleza das criaturas fazem, por comparação, chegar ao conhecimento do seu autor, conforme Sabedoria, capítulo 13, versículo 5. Paulo ensina-nos que desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, tais como o seu poder eterno e a sua divindade, podem ser contempladas através da inteligência nas obras que ele realizou, conforme Romanos capítulo 1, versículo 20. Mas esta capacidade de contemplação e conhecimento, esta descoberta de uma presença transcendente na criação, deve conduzir-nos também a redescobrir a nossa fraternidade com a terra, à qual estamos ligados a partir da nossa mesma criação, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 7. Precisamente esta meta o Antigo Testamento desejava para o jubileu hebraico, quando a terra repousava e o homem colhia aquilo que espontaneamente o campo lhe oferecia, conforme Levítico capítulo 25, versículos 11 e 12. Se a natureza não for violentada e humilhada, ela voltará a ser irmã do homem. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!